primeira coisa que eu queria perguntar antes mesmo até da gente entrar na, na questão da horta comunitária e tudo mais, o nome em si, Maria Angu, certo? Eu falei, é isso. É, quem é a Maria? Vamos lá, né? Assim, tem um negócio na minha trajetória, né? Que eu sou formado em História. Então, pensar nessa graduação, nesse lugar da graduação, é um ponto de referência porque eu vou falar de história agora. A gente pode se perguntar quem é Mariangu ou o que foi Mariangu. Vou começar de trás para frente. O que foi Mariangu? Mariangu foi uma praia localizada entre os bairros de Penha, Ramos e Olaria. São três bairros aqui da Zona Norte que tinham uma zona balneária que foi totalmente aterrada para a construção da Avenida Brasil. Essa zona balneária, ela tinha uma praia gigantesca que era a Praia de Mariangu, que nela ficava o Porto de Mariangu, que era o Porto da Penha, e também a estação do bonde, que fazia a conexão entre a Praia de Mariangu, né, o Porto de Mariangu, com a malha ferroviária da Leopoldina, que era uma malha ferroviária que cruza, né, que até hoje ainda cruza os bairros da Zona Norte. Então, esse bonde, ele era um bonde que circulava na Penha e que é o bonde que dá origem à Penha Circular. O nome Penha Circular é por causa do bonde que rodava e fazia uma volta na Penha e voltava para o porto. Então, esse bonde, né, da Penha Circular, que dá origem ao nosso nome, ele tinha seu ponto de partida na Praia de Mariungu. Recentemente eu tive acesso a uma literatura muito bacana de um autor, compositor, escritor, sambista chamado Ney Lopes. Ele vai ter um livro chamado Nas Águas da Bahia há muito tempo. E ele faz um conjunto de relatos sobre histórias que aconteceram numa Baía de Guanabara que nós não vemos mais. Como eu falei, a Praia de Mariangola foi aterrada, uma memória apagada, uma história que não é contada. Então foi necessário resgatar esse imaginário de Mariangu, né, da praia de Mariangu, para entender quem era Mariangu. E aí é onde a gente entra quem era. Segundo Ney Lopes, ela foi uma mulher negra escravizada que pagou alforria vendendo angu na praia, no Porto da Penha, que depois da sua morte, que foi uma morte fruto de uma perseguição política, porque quando ela conseguiu conquistar a sua alforria, ela se tornou uma referência de degustação, e depois que ela passou a vender alimentos, ela montou um barco dentro da água, e esse barco começou a incomodar as autoridades locais, né? Porque também era um barco que oferecia não só alimento, como também uma zona de acesso os prazeres da carne, podemos dizer assim. Então, Maria Angu, ela foi condenada por ter montado um prostíbulo naval, e foi assassinada pelo período colonial na época. Os marinheiros, muito tristes, revoltados, que acabaram com o seu lugar de recreação, vamos dizer assim, eles dedicaram a praia o nome de Mariangu, e ela passou a se chamar Praia de Mariangu. Então nós temos um caminho histórico que remete ao imaginário popular, que fala desse mito de fundação de uma mulher preta escravizada que pagou alforria vendendo angu na praia, mas que ao mesmo tempo tem um ponto histórico na cidade de apagamento da memória dessa praia que foi tão importante para o escoamento da produção rural, de toda a produção agrícola da Zona Oeste, Baixada Fluminense, e Zona Serrana, que descia pela variante Rio Petrópolis, né, que não existia a Avenida Brasil, e eles escoavam essas mercadorias pelo Porto da Penha. Então, Mariangu, ela tem um sentido histórico para o nosso território, e na minha pesquisa é o ponto que desliga a favela da Kelso, Marcílio Dias, que é onde eu moro, com o restante do Complexo da Maré. Com o apagamento dessa história, se apagou a relação identitária dos moradores da Kelso como moradores da Maré. Então, quando eu fundei o projeto Horta Mariangu, eu não pensava só em fazer horta, mas também resgatar a identidade e principalmente a memória biocultural do nosso território. Maneiro, maneiro. Tu falou uma parada que é verdade, eu sempre pensei nisso também, né? A Kelso, ela faz parte do Complexo da Maré, mas não faz, né? Porque no meio tem a Marinha, tá ligado? Passa ali de Ramos e a Marinha e a Kelso. Então, tipo, tu não anda, tu não tem acesso à maré, tu não vai até o Caju, tá ligado? Uhum. Como, Não, a como Praia ali de Ramos, das. Caio, ela foi uma praia criada após década de 50. É inimaginável a gente pensar que não existia Praia de Ramos.
até 1945. Com a criação da Avenida Brasil, com o aterramento do Balneário da Leopoldina para a construção da Avenida Brasil, que é uma via central da cidade do Rio de Janeiro, sim, é uma via que é estruturante para a cidade, é por ela que transita os principais veículos da cidade, passa pela Avenida Brasil. Quem sai do aeroporto internacional passa pela Avenida Brasil. Quem vai atravessar do centro do Rio de Janeiro para todas as outras áreas, seja Baixada Fluminense, região serrana, Zona Oeste, região litoral, tem que passar pela Avenida Brasil. Então, a Avenida Brasil ela pagou, a partir de um crime ambiental, a memória biocultural e ambiental desse lugar, né? Então, a Praia de Ramos ela foi uma praia criada em 1945 com a Ah, faixa ok, litorânea que ok. sobrou da Praia de Mariangu, entendeu? E Sim, sim, assim, porque eu também sou nascido em São Cristóvão, né? E lá na igrejinha de São Cristóvão teve uma exposição de uma vez de fotografias e as pessoas iam para a igreja de São Cristóvão de barco. Para quem não é do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma igreja que é ali na, na Feira de São Cristóvão, ali próximo, né? Vai lá para a rodoviária e ainda vai. Aí tu chega mais lá no centro, aí você repara quanto de área foi aterrada ali, até a questão ali do porto, ali mais para frente, porque as pessoas iam de barco para a igreja. Em frente à igreja, assim, na parte de trás, era um cais. É bem louco isso, né? não, e assim, tem um elemento que você trouxe, que acho que é legal, né? Que é o elemento da fé. A gente não pode esquecer que o Santuário de Nossa Senhora da Penha foi o principal ponto de interligação religiosa da cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos. Até a década de 70, 80, era a Igreja da Penha o nosso ponto religioso de visitação, não era o Cristo Redentor. O Cristo Redentor vem depois da Igreja da Penha. Se você for pensar numa lógica da fé, da dimensão religiosa, era também no Porto de Mariangu que as pessoas desciam de barco para peregrinar até a Igreja da Penha, porque o caminho de peregrinação da Igreja da Penha era no Porto de Mariangu, que fica localizado ali na Avenida Brasil, em frente ao Mega Box. Hoje, quando você passa na Fazendinha, ali a Fazendinha do IAPI, ali era o ponto Sim, de sim. entrada dos romeiros, eles atravessavam por aí e iam por ali para a Igreja da Penha. Então ali era um ponto de romaria. Então essa ligação da fé é legal. E assim, isso daí nos faz pensar como que houve uma não preocupação com a manutenção do meio ambiente. E assim, a manutenção dos ecossistemas vividos naquele Eu local.